Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Nós já vamos começar em alguns instantes, né? O Brand Move, o último dia dessa edição de 2021. E eu sou o Marcos Machado, da Top Brands. O Brand Move é um evento online conjunto da Top Brands com o Qualibest. E hoje nós temos 3 convidados, o Eduardo Muniz, o Rafael Coca e a Fábia, do próprio Qualibest. Eu queria já começando agradecer a presença dos convidados, que vão compartilhar um pouquinho do conhecimento deles, da visão do tema a respeito, né, do assunto de hoje. Tá? Mas eu queria falar um pouquinho como surgiu o Brand Move, qual que foi a ideia, o que nos inspirou. Tá? Surgiu de uma conversa minha e de alguns dos sócios da Top Brands com o pessoal do Qualibest, tanto a Top Brands quanto o Qualibest, desde a sua criação, do início das duas empresas, nós sempre tivemos a preocupação de compartilhar com o mercado conhecimento, informação, obviamente pensando na divulgação das nossas marcas, das nossas empresas, mas também pensando na profissionalização do mercado, no compartilhamento de conhecimento, também uma das obrigações que todas as empresas sérias, né, que se preocupam com profissionalização do mercado onde atuam, têm. Né? Então, foi assim que surgiu a ideia de realizar um evento anual, em que nós compartilhássemos técnicas, cases, experiências bem-sucedidas de construção de marca, de uso de consumer insights, de pesquisa nesse processo. Nós acreditamos muito, tá, que pesquisa, que informação de qualidade é relevante para que nós possamos tomar esse processo decisório de maneira mais adequada, e, portanto, por que não, né, trazer um evento, criar um evento que a gente pudesse compartilhar parte desse conhecimento. O ano passado nós fizemos a primeira edição, foi muito legal, a gente recebeu um feedback muito positivo, e esse ano estamos na segunda edição. Já tivemos um painel na terça-feira, falamos um pouco do desafio das marcas, né, da transformação dos negócios para o mundo digital. Ontem falamos um pouquinho do desafio da extensão de uma marca forte para outras categorias, como fazer esse processo. E hoje nós temos o último tema desse ano, que é como usar celebridades, influenciadores no processo de construção de marca, de brand equity. Tá? Antes de passar a palavra para o Eduardo Muniz, que é o primeiro palestrante, primeiro painelista do dia de hoje, queria falar um pouquinho da Top Brands. Top Brands é uma consultoria de branding. Nós já temos 21 anos de atuação no mercado, somos uma das consultorias pioneiras no Brasil, quando esse assunto, branding, ainda era uma novidade, então nós temos bastante orgulho de termos ajudado a construir esse mercado e construir um pouco o entendimento correto do que é branding no mercado brasileiro. E o Qualibest é um instituto de pesquisa que tem seus 21 anos, né? Nós temos basicamente a mesma idade, as duas empresas, que já nasceu atuando, né, com pesquisa online, quando isso ainda era uma novidade, portanto tem uma larga experiência na busca de informação, de consumer insights com pesquisa online, com painel, tem um painel gigante, né? Tem uma atuação bastante consolidada na área, mas também trabalha com pesquisa de mercado tradicional, quantitativa, qualitativa, grupo, entrevista e profundidade, enfim, todas as ferramentas de pesquisa que estão disponíveis no mercado. Tá? E a Fábia, que é do Qualibest, vai falar no finalzinho do dia de hoje de uma dessas ferramentas que tem justamente a ver com o tema do dia de hoje. Tá? Então é isso, queria mais uma vez agradecer a presença dos participantes, do público, da audiência, dos 3 convidados, e passar a palavra para o Eduardo. O Eduardo é diretor de marketing da Mondial. A Mondial tem uma experiência recente de comunicação em que eles usaram uma celebridade, que é o Rodrigo Hilbert, e o Eduardo vai compartilhar conosco um pouquinho do que foi essa experiência, dos resultados, como foi o processo, compartilhar com vocês um pouco do case da Mondial. Obrigado, Eduardo. A palavra está com você, pode tocar. Oi, Marcos. Boa noite a todos que estão conosco no evento. Antes de mais nada, agradecer o convite da Top Brands e do Qualibest para poder estar junto com vocês aqui, contando um pouco dessa história que a gente tem vivido na Mondial com, sim, o uso da imagem do Rodrigo Hilbert conosco nesse processo de construção de marca. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui para contar essa história com vocês. Estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo. Obrigado, Marcos. Então, vamos lá. Bom, só dar um panorama da história da Mondial, não da história da Mondial, mas só de uma característica da Mondial e que explica um pouco por que a marca vem sendo trabalhada
há menos tempo. É uma empresa jovem, de 20 anos, mais ou menos, né? Ela, de 20 anos, e que é líder no mercado de eletroportáteis, em categorias específicas de eletroportáteis e em eletroportáteis como um todo. E conquistou essa liderança a partir da preocupação com a entrega, desenvolvendo um portfólio de produtos extremamente competitivo, a proposta de valor é muito competitiva, o relacionamento com os clientes, né, no caso o trade também muito forte, e com base nesses pilares, alguns outros obviamente, mas nesses pilares sobretudo, ela conquistou a liderança de mercado sem movimentos de comunicação, né? Então, em 20 anos não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Algumas coisas vão ficando para trás e aí a companhia vem gradativamente consolidando todas as suas práticas nas suas diferentes frentes. E o marketing, o processo de construção de marcas, não pôde ser priorizado ao longo desse processo, e aí, nesses últimos anos, com um baita discernimento dos sócios, é uma empresa nacional, e que tem muito orgulho disso, né, os sócios entenderam, então, que era o momento de focar no processo de construção da marca, de fortalecimento da marca, porque, como líder, ela já vinha sendo construída, mas então nasceu um processo, digamos assim, organizado e estratégico para a construção da marca. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história, já atrelada ao uso da imagem do Rodrigo Hilbert, que está conosco há quase 3 anos já dentro desse processo, e aí a gente segue mais adiante conversando um pouquinho com as dúvidas que possam surgir, tá? Naquele momento de 2018, que foi o momento do projeto de brand, o cenário de marca mostrava exatamente o quê, né? O que a gente tinha como cenário de marca. Para o consumidor, marca líder em eletroportáteis, mas não percebida como tal. Então, os consumidores, e até hoje, muita gente, talvez alguns que estejam conosco aí nos assistindo, talvez não saibam disso, mas a Mondial é líder nesse mercado, exatamente porque a marca vem sendo construída ou fortalecida mais recentemente. Naquele momento, em 2018, um baixo índice de awareness, um conhecimento restrito do portfólio de produtos. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, a pessoa, né, o consumidor, conhecia a categoria que ele tinha em casa. Então, se eu tenho um liquidificador, eu acho que é uma empresa de liquidificadores. Se eu tenho um ventilador, eu acho que é uma empresa de ventiladores, e assim por diante. Então, não havia o conhecimento do tamanho do portfólio da Mondi e a abrangência desse portfólio. Falando de brand equity mesmo, né, equities funcionais de marca associados basicamente aos produtos mais conhecidos. Então, ventiladores, liquidificadores, sem dúvida nenhuma, foram os itens mais reconhecidos, eram os itens mais reconhecidos até não muito tempo atrás. E aí as características funcionais de equities também ficavam mais associadas a isso. E equities emocionais pouco desenvolvidos, né? Uma marca que, do ponto de vista emocional, até por esse pragmatismo de entrega de produtos e de relacionamento com os clientes, com o canal, a parte emocional da marca ainda tinha tracionado muito pouco, né? Essa disciplina estratégica, inclusive, é muito admirável, porque a gente vê muitas empresas hoje em dia que se preocupam primeiro em comunicar para depois entregar efetivamente a proposta de valor ao consumidor. E o vetor estratégico da Mondial foi o inverso: entregar, e só depois da liderança consolidada é que veio o processo de comunicação. Tá? Quando a gente olha pelo prisma do trade, né, do varejo, nossos grandes parceiros comerciais, desde 2018, na verdade é histórico isso, mas em 2018, quando a gente fez o estudo, ficou muito claro o relacionamento muitíssimo forte, a parceria com esse trade, ela é, digamos, quase visceral, uma alta percepção de suporte, o nível de serviço entregue pela Mondial é realmente muito bem percebido por esse trade, mas um foco apenas em parte do portfólio de produtos. Até por isso é que a marca começou a ficar um pouco conhecida por aqueles produtos que nasceram com ela, mas à medida que o portfólio foi sendo ampliado, nem todos os itens, nem todos os SKUs, as famílias de produto foram sendo percebidas ao mesmo tempo. Tá? Então, o varejo também acabou tendo um foco um pouco maior em parte do portfólio, que era aquela parte que tinha mais naturalidade para o varejo trabalhar. Então, esse era o cenário de 2018. Quando ali aconteceu um projeto de brand, algumas diretrizes, então, e aqui eu estou trazendo simplesmente as diretrizes ligadas a essa conversa que a gente tem hoje de uso de celebridades. Mas, obviamente, que o projeto de brand trouxe uma série de outras recomendações e diretrizes. Mas, atentando para aquelas que mais nos interessam nessa conversa, a primeira delas é, em relação aos equities funcionais da marca, o projeto orientava aqui, o território central da marca, que é com base nisso que ela nasceu, então aqui não tem nenhum grande achado, mas simplesmente a natureza do projeto, ou da companhia, melhor dizendo,
Um território de Smart Choice, né? É uma empresa que prima pela relação custo-benefício que entrega ao mercado e, por isso, consegue uma competitividade tão grande. A partir daí também vem o slogan, que não é, de novo, o mote do nosso papo de hoje aqui, mas que nasce o slogan Mondial, a escolha inteligente. Então, é daí que vem o foco da escolha inteligente, a partir dessa ideia de Smart Choice. Uma outra diretriz, a ampliação do conhecimento sobre o portfólio da marca é necessário, continua sendo, mas isso já mudou bastante de perfil, mas que todo mundo, né, que o mercado como um todo conseguisse ter uma visibilidade sobre o portfólio como um todo da Mondial, de todas as famílias, lar, limpeza, cuidados pessoais, ferramentas, cozinha, enfim, tudo aquilo que faz parte do universo Mondial, e um aumento de percepção de valor da marca, que é um exercício de quase todas as marcas que estão querendo se fortalecerem no mercado, conseguir fazer com que o seu portfólio de maior, de médio, de maior valor, conseguisse performar com a mesma força que o portfólio de produtos mais de entrada, digamos assim. Então, essas eram as diretrizes mais relevantes com relação aos equities funcionais. Com relação aos equities emocionais, a diretriz que foi dada era principalmente o quê? A construção de uma personalidade forte e proprietária na categoria. Aqui tem algumas características que regem, né, o processo de construção dessa personalidade. Não vou entrar no mérito específico, vocês vão ver como é que isso funciona um pouquinho até com relação ao próprio Rodrigo Hilbert, mas essa personalidade a ser construída tem a ver com uma mulher madura, prestativa, jovial e ativa, né? Essa mulher batalhadora, que tem uma dupla jornada de trabalho e casa, né, bastante moderna, bastante atual, que é a cara da Mondial, efetivamente. Uma mulher presente, antenada, sociável, moderna, prática e urbana. Né? Toda essa ideia de elementos de produtos, de eletroportáteis, tem muito a ver com essa vida urbana, agitada, esse corre-corre, e, sem dúvida nenhuma, esses eletrodomésticos e os eletroportáteis trazem aí um conforto e um benefício no dia a dia muito grande. Então, aqui eram as diretrizes que orientaram um pouco essa conversa com relação ao processo de construção da marca. Caminhando nessa vertente, então, a gente parte para a escolha do nosso teor de comunicação, do nosso conteúdo de comunicação. Eu não vou entrar no mérito aqui, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, sobre o processo de seleção, mas sendo muito breve, sim, foram feitas pesquisas junto ao consumidor com relação a diferentes linhas de comunicação, com algum embaixador, né, com algum garoto propaganda e sem algum garoto propaganda, e também dentro da variável termos um garoto propaganda, o Rodrigo Hilbert era um dos nomes. A gente também testou outros nomes para ver aí a aderência e a competitividade que cada um deles poderia ter. E essa pesquisa foi quase unânime, eu diria. A gente pesquisou homens, mulheres, classes sociais de diferentes naturezas, todo mundo ligado ao universo de eletroportáteis, mas ali a gente teve quase que uma unanimidade. Confesso que poucas vezes eu vi isso na minha vida profissional, mas o Rodrigo Hilbert, ele apareceu como quase que uma certeza, né? O processo terminou com pouquíssimas dúvidas, a não ser aquele friozinho na barriga que toda marca deve ter quando define que vai apostar tantas fichas num co-brand como esse. Mas, enfim, características gerais aí que deram ao Rodrigo essa segurança para nós, dão ao Rodrigo essa segurança para nós. Uma associação com praticamente todo o portfólio Mondial. A gente conhece, né, o perfil Rodrigo Hilbert, então ele vai da cozinha às ferramentas, né, um cara família, ajuda nas atividades domésticas. Então, assim, inclusive quando ele entrou pela primeira vez no nosso showroom na Mondial, foi incrível assim, a maneira como ele reagiu aos produtos, todos eles. Então, é óbvio que tem alguns ali que não são exatamente do dia a dia dele, mas a naturalidade como ele lidou com tudo aquilo, e quando a gente vai gravar também é muito engraçado como tudo para ele é muito natural, mostra esse fit entre as categorias e o Rodrigo. Então, essa associação com praticamente todo o portfólio já foi extremamente interessante para nós, porque lembrando que uma das diretrizes dos equities funcionais era mostrar o portfólio. Então, quando um embaixador consegue endossar tanta coisa com propriedade mesmo, só aí a gente já teve um ganho incrível na narrativa, né? Democrático como ele é, extremamente carismático, o Rodrigo é pouco polêmico, né? A gente pode falar um pouco mais disso depois, mas é muito difícil o Rodrigo também gerar polêmicas muito sérias e a marca agradece nessa hora. Jovial, moderno, antenado. E uma coisa muito, muito interessante, até porque aqui tem uma sinergia muito grande com a marca Mondial, né? Ele é uma celebridade, mas ele é uma pessoa comum. O Rodrigo não é um chefe, o Rodrigo não é um ator, o Rodrigo não é um marceneiro, um ferreiro, um ferramenteiro. Ele é apenas o Rodrigo, né? Essa conversa é bastante interessante
E é isso que faz ele ser tão diferente. E aí ele ganha o apelido, principalmente no universo digital, né? O Homão da Porra, e esse apelido é com que ele transita no mundo digital, é simplesmente pelo fato dele ser o Rodrigo, né? Uma coisa que eu posso dividir com vocês é que trabalhar com o Rodrigo é trabalhar com um sujeito exatamente como ele parece ser, né? Aquilo que a gente vê, aquela tranquilidade, aquele boa gente, é assim que é um dia de trabalho com o Rodrigo sempre, tá? E aí, um desafio que a gente teve à medida que o Rodrigo apareceu como esse embaixador tão forte para a marca, era como lidar com a narrativa, né? Porque, afinal de contas, a persona que eu mencionei lá atrás era uma persona, uma mulher, trabalhadora, madura, etc. e tal. Então, a primeira coisa que a gente entendeu é o Rodrigo não pode ser Amondio. Ele não pode ser uma marca, uma personalidade que represente a empresa, mas ele tem que se relacionar com a empresa. Então, dentro desse storytelling, o plot que a gente escolheu foi o quê? Construir um vínculo emocional entre o Rodrigo e a Mondial, baseada na relação que ele mesmo tem com os produtos. Então, se vocês olharem a nossa comunicação com mais atenção, vocês vão ver a maneira como ele tenta, né? A gente sempre coloca, e isso também é natural para ele, o carinho com que ele se relaciona com os produtos. Então, a grande verdade é essa, o Rodrigo não se identifica como sendo a Mondial, mas ele é a grande relação afetiva com a Mondial, mostrando para os nossos consumidores ou fomentando junto aos nossos consumidores essa mesma relação. Então, o storytelling parte daí, né? Outras marcas talvez tenham um caminho diferente, onde o embaixador é como se fosse a marca. Aqui não, aqui ele tem, na verdade, a gente até brinca nos briefings internos lá, que é, na verdade, o que a gente constrói nesse storytelling é uma história de amor entre o Rodrigo e a Mondial a partir dos produtos da Mondial. Esse é o grande plot que a gente constrói com o uso da personalidade dele, tá? Quais foram os ganhos? Aí, trocando um pouco com você já, os ganhos que a gente foi tendo, né, que a gente percebeu claramente ao longo, de novo, de 2 anos e meio de trabalho que a gente já vem tendo, né? Os principais ganhos: a aceleração do processo de percepção da marca, tanto do ponto de vista de awareness quanto equity. É aquilo, um co-brand com uma celebridade potencializa o processo, né? Então, a gente, de fato, consegue ter uma aceleração na percepção do consumidor com relação à história que a gente quer contar. Toda vez que aparece um Rodrigo, e assim, no digital principalmente, né, a gente faz muito teste AB, né, ABC, eventualmente, e gente, inegável. Quando você coloca uma peça similar com o Rodrigo, uma peça de comunicação com o Rodrigo e sem Rodrigo, e a gente vai mensurar o resultado, com o Rodrigo performa melhor, na maioria das vezes, tirando algumas comunicações específicas, sobretudo de produto. Mas quando a gente vai fazer uma comunicação mais geral da marca, é natural. À medida que o Rodrigo está presente, a performance da peça é maior, e isso mostra o quanto que ele catalisa o processo de comunicação. A maior facilidade para contar o comportamento da marca, porque aí é que está o co-brand com a personalidade, à medida que as pessoas conhecem a personalidade do Rodrigo, por ser uma celebridade, interagem facilmente com isso, a Mondial ouvindo nesse contexto, é natural também que essa personalidade migre para a marca Mondial, de novo, com a relação de amor que eu comentei. Então, a maneira de contar a história fica um pouco mais fácil, tá? E um ponto concreto também, uma experiência que a gente tem muito clara, é o quê? Os investimentos diretos com direito de imagem, né? E que o Rodrigo ainda é uma personalidade que a gente sabe que não é dos contratos, dos menores contratos do mercado, muito pelo contrário, é uma celebridade extremamente relevante, mas ainda assim, quando a gente vê os custos de mídia, é uma relação custo-benefício bastante interessante, quer dizer, a potencialização que ele entrega do ponto de vista de imagem, ela é maior do que os investimentos de contrato com direitos de imagem que a gente tem. Então, tem uma relação custo-benefício na estratégia de comunicação que também é muito, muito interessante, tá? Agora, alguns cuidados importantes que foram tomados por nós desde o início do processo faz com que, inclusive, essa relação seja interessante. A primeira delas é o quê? Foi o quê? E tem sido a todo instante. Esse é um processo vivo, né, gente? A gente nunca para de prestar atenção nessas coisas. Avaliar o fit da pessoa do Rodrigo com a Mondial. Então, não é só... Eu comentei muito anteriormente sobre o fit do Rodrigo com as categorias, mas aqui é importante um fit de cultura, tá? Do jeitão do Rodrigo e do jeitão da Mondial, né? E esses jeitões são muito parecidos, né? Então, o Rodrigo e a Mondial é uma empresa realmente nacional, como eu mencionei, e que gosta desse formato, e é assim que ela é ágil, né? Sem processos muito burocráticos, tudo muito horizontalizado, e o Rodrigo entra muito bem nessa seara, o time dele entra muito bem nessa seara conosco, o jeito que a gente conversa, a velocidade com que o diálogo acontece,
a flexibilidade de todas as partes. Então, assim, o fit entre o jeitão do Rodrigo e a equipe dele e o jeitão Mondial é bem interessante. E a gente gastou umas 2 ou 3 conversas, investiu, né? Deixa eu corrigir meu termo aqui, a gente investiu umas 2 ou 3 conversas antes de concretizar o contrato para ter essa segurança, tá? Ambos os lados se preocuparam muito com isso. Uma imagem não super exposta no universo das marcas, o Rodrigo também se preocupa muito com isso, a equipe dele, aliás, eu admiro bastante, porque ele é muito assediado, obviamente, eles se contêm ali, porque eles sabem que estressar a imagem dele não vai ser bom para ninguém, nem para ele, nem para as marcas que estão com ele. Então, eles fazem um controle muito importante das marcas que estão participando ao mesmo tempo do processo. E uma definição clara da fronteira com outras possíveis marcas. Isso também foi uma conversa muito cuidadosa que a gente teve, para que a gente não tivesse se esbarrando aí mais à frente com nenhum concorrente, até com clientes, eventualmente, porque o varejo está nessa história. Então, a gente também teve uma disciplina aí e uma atenção estratégica muito grande para essas decisões serem tomadas com muito cuidado, tá? E aí eu vou dividir com vocês aqui 2 filmes, espero que eles caminhem bem aí nesse nosso modelo digital, mas aí 2 filmes de como é que essa parceria e essa narrativa ganhou uma forma concreta. Então, esse primeiro filme é um filme de air fryer, que é uma categoria que a gente lidera também, super importante para a companhia, inclusive para o mercado de eletroportáteis como um todo hoje. Gente, eu adoro a Air Fryer Mondial. Sabe por quê? Porque além de linda, ela prepara tudo rápido e sem óleo. Faz pão de queijo, peixe, frango, hambúrguer, pudim, sanduíche, banana assada, bolo e até picanha. Quer fazer de tudo mesmo? Sempre douradinho e no ponto certo? Só com Mondial. Afinal, Air Fryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente. E aí, para dividir com vocês, um segundo filme. Então, esse é um filme de produto, aí tem uma necessidade, inclusive, da gente explicar um pouco do que a Air Fryer faz. Tem muita gente que ainda acha que ela só faz batata frita, é mentira. Ela faz muitas outras coisas, e a gente aqui teve a preocupação de tentar ensinar um pouco o consumidor com relação a isso. E aqui um filme mais emocional, de final de ano, que a gente vem todos os anos sempre colocando essa campanha no ar mais emocional. Aqui é a campanha de 2020. Sabe quando aquele cheirinho de Natal toma conta da casa? O fim do ano tá chegando e que tal experimentar uma receita nova em 2021? Faz o seguinte, pegue seus melhores pensamentos e adicione uma boa dose de energia. Junte esperança e otimismo e deixe crescer. Depois adicione alegria, gosto e quantidades generosas de amor. Mais uma pitadinha de inspiração e misture tudo com muito trabalho e vontade de vencer. Pronto! Agora é só compartilhar a vida com quem você ama. Experimente um 2021 incrível, recheado de tudo que te faz feliz. Desejamos a você um Natal inesquecível e um ano repleto de boas escolhas. Mondial, a escolha inteligente. Então aqui a gente entra com aquela campanha mais emocional. E aí, dividindo alguns resultados, né, que a gente teve ao longo desse processo, né, eu tive que... Essas informações são sigilosas em grande medida, então aqui eu tive que trabalhar com nomes mais genéricos. Mas falando do resultado da Mondial em si, primeiro a gente tem aqui, né, Top of Mind, que a gente tinha em 2018, que é a coluna cinzinha, e a coluna azul, que é o tracking de 2021. A gente teve mais que o dobro de crescimento em relação ao Top of Mind, e hoje somos a segunda marca em Top of Mind da categoria, sendo que em 2018 a gente estava aí dentro de um grupo de várias marcas que tinham aí alguma coisa em torno de 7% de top of mind, e hoje tem só uma marca na nossa frente, uma marca bem antiga, uma marca que está nesse mercado há muito tempo, e a gente está aí perseguindo muito bem esse lugar. Com relação à lembrança espontânea, a gente tem aí hoje 51%, é a segunda marca de eletroportáteis em lembrança espontânea. A primeira em market share, a segunda em lembrança espontânea. Então a gente vem chegando aí muito perto, que mostra a quantidade, o tamanho da evolução que a gente tem tido. Tem uma característica interessante aqui, a gente consegue fazer o tracking de investimento, e nós não somos nem a terceira marca em número em investimento. E a gente consegue ser hoje uma das mais percebidas em comunicação, que mostra a eficácia do processo. Tá?
Esse gráfico, eu tive que ocultar as variáveis, mas o mais importante que eu queria trazer para vocês é o seguinte, é aquele gráfico clássico de teia de aranha, onde a gente consegue ver um pouco a força de expansão da marca, a saúde da marca. A linha mais cinzinha menor é a de 2018, essa linha azul mais aberta, principalmente do lado direito superior, é a linha de 2021. Todas aquelas características que estão em azul são aquelas que tiveram expansão, são as positivas. Então, é a maneira como a marca, nos aspectos intrínsecos, ou seja, nos equities funcionais, ganharam muita força mesmo, o que mostra a eficácia, de novo, dessa estratégia de comunicação. E outros pontos, como, por exemplo, essa bolinha vermelha aqui do lado esquerdo, que ela mostra o quê? Equities negativos e que foram diminuídos, ou seja, características não positivas e que também foram mitigadas, o que mostra o fortalecimento da marca como um todo. E esse mesmo gráfico de teia de aranha dos aspectos funcionais, ele se repete nessa segunda tela com relação aos aspectos emocionais, os extrínsecos. E aqui a gente teve um ganho maior em relação à quantidade de aspectos que começaram a crescer, o tamanho da evolução das características emocionais é menor, mas a variedade é maior. Já nos aspectos funcionais, o número de variáveis é menor, mas a intensidade do crescimento é muito maior. E os aspectos negativos, de novo, foram mitigados. Tá? E aqui, com relação à lembrança espontânea da propaganda, né, da comunicação como um todo, independente do meio, se é off, se é on, enfim. Aliás, eu nem gosto muito dessa divisão on e off, mas só para cristalizar, a Mondial hoje é quem tem o maior índice de lembrança, com 30% de lembrança da comunicação, 29% da lembrança de comunicação. Então, é a marca mais lembrada em comunicação da categoria, sendo que não é nem a terceira marca no tamanho do investimento, que, de novo, deixa a gente muito feliz, porque a missão do sócio é sempre a mesma, fazer mais com menos. E é isso que a gente tem conseguido fazer, né, com esse nível de lembrança, com esse nível de percepção. Característica importante, desse público, 30% lembra diretamente do Rodrigo Hilbert associado a nós e 25% já se lembra do slogan Mondial, a escolha inteligente, o que vem mostrando que o nosso caminho vem sendo bem escrito. Para terminar, um último vídeo de ferramentas, e aí a gente partiu para ferramentas, por quê? Que não é core da companhia, não é portfólio principal da companhia. Por quê? Porque os outros portfólios começaram a ser percebidos. Isso deu coragem e energia para nós, para que pudéssemos chegar já num portfólio de ferramentas, já com o Rodrigo Hilbert. Você sabe, né, que eu adoro consertar e montar as coisas. Para isso, eu tenho a linha completa de ferramentas Mondial. Dá para fazer de tudo com elas. Olha como fica fácil quando a gente tem a ajuda certa. Quer fazer de tudo com precisão e rapidez? Só com ferramentas Mondial. Mondial, a escolha inteligente. É isso, gente. A história contada de maneira bem breve é isso. E nos acompanhem, que em breve mais novidades. Obrigado, Marcos. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Qualibest, Top Brand. A gente volta a conversar. Obrigado, Edu. Ao final, a gente passa algumas perguntas. Já tem algumas perguntas aqui no Q&A. Quem tiver perguntas, por favor, coloca aqui naquele Q&A, né, que é o espaço para perguntas. Eu estou agrupando as perguntas e, ao final, eu passo para os painelistas. Tá? Coca, você está aí? Vamos lá? Abre a câmera, é tua vez. O Coca é só... Estou aqui. Obrigado. Da Spark. A Spark é uma empresa que atua, né? Vou deixar o Coca falar um pouquinho, no segmento dos influenciadores, conhece, estuda, trabalha um pouco esse mercado. E é um assunto sobre o qual todas as marcas estão tentando aprender, estão começando a navegar, algumas com mais sucesso, outras menos sucesso. Ele vai compartilhar um pouco da visão dele a respeito desse universo conosco. Obrigado, Coca, você está com a palavra. Pode seguir. Bom, obrigado pelo convite e boa noite a todos que estão aqui. O tema aqui é super propício, né? A gente está brincando que o marketing de influência é a bola da vez e a Spark está ajudando a encher essa bola aí há 7 anos. Eu sou publicitário, sou um dos sócios, a empresa foi fundada em 2014, com o propósito de que apoiássemos as marcas diretamente, não agenciar nenhum tipo de influenciador ou celebridade, mas sim de desbravar o potencial total do marketing de influência para gerar resultado para as marcas e para os creators, e isso vindo em um tripé de soluções criativas, tecnologia e
soluções operacionais. Esse foi o único slide de merchan aqui, eu vou seguir, deixa eu só tentar minimizar aqui a gente. Olha só um pouquinho, gente. Bom, não estou conseguindo minimizar vocês, mas vamos lá. Qual que é a grande mudança que a gente viu e acompanhando esse mercado, né? Que antes as marcas, elas contavam as histórias para as pessoas, elas detinham a narrativa, e hoje as pessoas é que contam histórias das marcas para as outras pessoas. Então, a rede social, ela ampliou vozes e ela deu espaço para que as pessoas passassem a ser veículos de comunicação e, querendo ou não, direto ou indiretamente, as marcas estão sendo faladas e colocadas dentro de contexto por outras pessoas que estão se comunicando com seus seguidores. Para dar uma ordem de grandeza, o tamanho do mercado de marketing de influência, isso nível mundial, ele vai passar dos 14 bilhões de dólares já nesse ano. Então, vocês vejam aí o histórico de crescimento que o mercado vem tendo. Realmente, esses últimos 2 anos, em função da situação de pandemia e que a gente viveu, uma aceleração do digital e, por consequência, aceleração do uso dos influenciadores, isso certamente teve um impacto. Hoje, olhando onde está a concentração de investimento de dinheiro para fazer ações com os influenciadores, o Instagram é a grande plataforma social. Esse aqui é um gráfico que tem o crescimento de um ano para o outro, de fevereiro de 20 para março de 21. Então, a gente percebe, obviamente, aí, por exemplo, o Reels cresceu muito, mas é porque é um formato que não existia, mas o destaque é ver o TikTok, que só nos Estados Unidos tem um crescimento aí de mais de 400% ano após ano, em termos de usuários. O TikTok é a plataforma mais baixada do mundo já há alguns semestres e vai fechar de novo o ano nessa posição. Quando a gente avalia aqui no Brasil, esse movimento aí, diversas divulgações falando sobre as marcas investindo tanto aumento em redes sociais quanto em marketing de influência, mais de 70% dos anunciantes pesquisados no começo desse ano declararam que eles iam aumentar o seu investimento comparado com o ano anterior. E esse gráfico à direita, ele é um comparativo em que mostra que hoje o investimento em marketing de influência, ele está caminhando para ser muito próximo do volume de investimento em social media. Então, essa barrinha vermelha é de cada 100 gestores de marketing que eram questionados, 9, e vocês vejam que isso aí ele acompanha desde 2019, 9 deles investiu em social media e, na época, só 5 em influencer marketing, e essa curva começa a ser cada vez menor, onde está associado trabalhar em social media e também com influenciadores. Trazendo de volta aqui para o Brasil, a gente tem que 86,5% das empresas concordam totalmente ou parcialmente com a afirmação de que trabalhar com influenciadores traz um resultado que nenhum outro tipo de comunicação proporciona. Aí, em gráfico de pizza, aquele número que estava numa matéria, que mais de 71% declararam que iriam aumentar os investimentos, e é importante ressaltar que 22% iriam manter, ou seja, você tem aí só 7% das marcas que, por algum motivo, tiraram um pouco o acelerador, e, de fato, essa situação muito infeliz que a gente viveu do ponto de vista mundial e sanitário, ela acabou trazendo como consequência uma aceleração da digitalização das empresas. Muitas empresas que não estavam considerando ainda uma série de situações para o seu negócio se viram, de repente, obrigados a se digitalizar, e a gente percebeu também que o comportamento das pessoas mudou. Acho que todo mundo aqui vai ter um caso da primeira vez que soube que alguém estava assistindo conteúdo pelo YouTube, ou da primeira vez que pediu comida pelo delivery, entre outras formas de consumir conteúdo e de consumir produtos em um contexto de estar remoto. Então, isso gerou uma aceleração. E também para o nosso mercado, 83% das empresas que consideraram que após a pandemia o marketing de influência se tornou ainda mais estratégico. E quando a gente fala de muitos dados do mercado crescendo, esse é um que aponta que ainda tem muito espaço para crescimento. É um dado americano que faz o comparativo aí no lado esquerdo sobre o histórico de consumo do hábito das pessoas de consumirem social media e o hábito de consumir TV tradicional. E vocês vejam que enquanto um cresce, o outro decresce, porém o volume de investimento, que é essa faixa aí da direita, ele ainda é muito desequilibrado entre o que as marcas estão colocando nos meios tradicionais e colocando no digital.
Nos Estados Unidos e no Reino Unido, hoje, o percentual de investimento no digital ele já é maior do que nos meios offline. Então, a tendência é que isso cada vez mais siga nesse caminho. E dentro desse contexto, as redes sociais absorvendo cada vez uma parte maior dessa pizza do digital. Esse aqui é só um break, um momento merchan para a Spark, mas que, de certa forma, a gente está entendendo que nós somos indicados no Caboré, que é a principal premiação do mercado publicitário, que os votos são feitos por gestores de marketing das agências, na categoria chamada Serviços de Marketing, e a gente entende que isso é um grande reconhecimento à categoria de marketing de influência como um serviço utilizado pelas marcas. A gente até está brincando na nossa campanha, que vai ser difícil encontrar alguém que não tenha usado influenciadores nos últimos anos, já que 94% das marcas declaram que utilizaram. Então, aqui, primeiro, pedir voto. Então, se a gente tem assinantes bem mensagem aqui, humildemente pedir que nos apoiem, mas também usar isso como uma referência da categoria cada vez mais reconhecida como uma ferramenta de marketing, construção de marca e geração de resultados. E isso acontece muito porque aqui no Brasil nós somos um povo conectado e presente nas redes sociais. Esse gráfico à direita, ele fala sobre o volume que diferentes pessoas de países gastam no consumo de redes sociais. O Brasil está em terceiro, mas tem outros estudos que já nos colocam em segundo lugar. O brasileiro está sempre no pódio nessa questão de consumo de conteúdo em redes sociais. Aí um outro exemplo à esquerda, que o Brasil está em segundo entre os principais países, baixando o Twitch, que é uma outra plataforma mais focada em games, mas o ponto é que qualquer rede social que busca ter uma presença forte globalmente, o Brasil é um país-chave. Para vocês que possam estar acompanhando aí as transmissões de futebol, por exemplo, reparem que hoje tem nas placas de estádio o Facebook anunciando, Quay, que é uma plataforma parecida concorrente do TikTok, o próprio TikTok, ou quando não no futebol, o TikTok patrocinador do Jornal Nacional. Então, esse é um movimento que mostra o investimento das plataformas para estarem cada vez mais fortes aqui nesse mercado de dimensões continentais que é o Brasil, e o reflexo disso também nessa nossa criatividade pulsante. Olhando nível da América Latina, são mais de 9 milhões de influenciadores no Brasil, isso é 800% a mais do que a Argentina, que é o segundo colocado. Então, realmente, essa capacidade criativa que o brasileiro tem, ela se mostra também no volume de criadores de conteúdo nas redes sociais. E o motivo desse fenômeno todo dos influenciadores, ele está no que a gente coloca na origem verdadeira das redes sociais. Elas nasceram para amplificar vozes, possibilitaram que pessoas se expressassem, não dependessem de outros veículos de comunicação. E a grande verdade é que as pessoas entram nas redes sociais para seguir, para falar, para se conectar com outras pessoas. Então, de certa forma, as marcas elas interrompem esse comportamento quando elas tentam falar com os consumidores. É claro que tem muita marca fazendo muita coisa boa, se comportando como publisher nas redes sociais, no digital, porque elas entendem que é isso que gera conexão e o desejo de troca. Então, os influenciadores eles surgiram com essa personificação. Eles são entendendo que pessoas falam com pessoas, eles tiveram a habilidade de criar conteúdo, angariar comunidades ao seu redor e, a partir disso, conseguir influenciar as decisões dessa comunidade que eles angariaram, né, a sua audiência. Então, na rede social, o que a gente fala é sobre acrescentar e não fazer anúncio, né? O trocadilho é em inglês de ad, not ads. O conteúdo, ele é o hero, ele é o chamariz para conexão com os consumidores. A gente está diante aí hoje de uma geração que tem cada vez mais tendência de pular a publicidade, todos nós vivemos, né, hoje em dia, o consumo on demand, onde a gente vai estar exposto à publicidade e às marcas, onde ela está muito mais integrada com o conteúdo, com a narrativa do que a gente está consumindo. A brincadeira que o próprio TikTok faz como uma maneira de reconhecer a linguagem própria que uma rede social consegue trazer, de que faça TikToks, não faça anúncios. Essa é a evangelização que eles fazem para as marcas que buscam entrar na plataforma TikTok para fazer anúncio com as pessoas. É um estímulo para que eles reconheçam quais são as características de linguagem daquela plataforma e sigam esse formato para melhor interação com a audiência. Esses aqui são dados de uma pesquisa que a gente fez em conjunto com o Qualibest, em que a gente buscou testar alguns mitos que tinham no nosso segmento. Então,
A primeira pergunta era o nível de awareness das pessoas comuns, qualquer pessoa que navega na internet, dos internautas, sobre o que era um influenciador digital, tão simples quanto essa pergunta. Mais da metade declarava que sabiam o que eram, já tinham ouvido falar, e quando a gente deu o estímulo do que a gente entendia de definição de um influenciador digital, 68% declarou que sim, que seguiam alguém com aquela característica de produção de conteúdo. Portanto, aí mais um senso para a gente ter do volume de pessoas e da importância de influenciadores quando a gente fala de digital e redes sociais. E dentro desse volume de conteúdo, de criadores, o grande desafio é você criar um conteúdo que consiga prender a atenção das pessoas. Então, na publicidade, quando sempre se falou do Stopping Power, a gente fala aqui do Scroll Stopping Content, em que você está lá, as pessoas estão rolando o feed e, de alguma maneira, você consegue segurar a atenção delas. Então, o que a gente fala aqui no social media, a gente tem que ser mais social, socializar, conversar, interagir, e menos mídia no sentido de interromper, anunciar, vender. É claro que, como gestores de marcas, a gente está buscando conexão e o final da história é mover ponteiro de vendas, mas a gente está falando aqui sobre a maneira, qual é a trajetória para a gente chegar a isso quando a gente está respeitando a maneira de linguagem das plataformas. E os brasileiros amam e confiam em influenciadores digitais. Isso foi um dado que foi divulgado muito recente, em que o Brasil aí ele ultrapassou os chineses como o povo que mais comprou produtos a partir de uma indicação ou visualização por uma celebridade ou um influenciador. Isso demonstra a força que o meio tem aqui no Brasil, a força que os influenciadores têm. Só um lembrete que na China é um mercado que tem 5 vezes o tamanho do Brasil em termos de população, mas mais do que isso, é o mercado do live shopping, é um mercado movido por influência. Portanto, a gente assumir essa dianteira é um feito que ajuda a dar a dimensão que o nosso mercado está tomando. E também no nosso estudo, junto à Qualibest, a gente buscou entender qual que era o driver das pessoas seguirem influenciadores, né? O que leva aqueles 67% que disseram que sim, estavam em redes sociais e seguiam pessoas com perfil de criação de conteúdo. O primeiro driver é um ponto de conexão, de afinidade, obviamente, os assuntos que eles abordam são de interesse, e já como segundo ponto, isso eram respostas múltiplas, são as opiniões e recomendações de produtos e serviços que eles dão. Portanto, é esperado, sim, que os influenciadores tragam indicação de produtos, que tragam reviews, que falem sobre o que eles consomem. Então, aquele mito que tinha de que isso gerava uma retração, eu vou ter mais dados aqui, ele não existe, porque, de fato, as pessoas já entenderam que aquilo é um veículo de comunicação, que o creator monetiza o seu conteúdo também a partir da sua associação com marcas, mas eu vou falar mais para frente o quanto isso também está mudando. E a gente buscou entender também se esse disclaimer, né, que os influenciadores fariam quando eles colocam hashtag publi, hashtag ad, quando eles contam que aquele post teve uma associação paga com uma marca, se isso gerava uma retração de engajamento. E eu destaco aí esses 3 boxinhos em que tem muito pouco, tem muita pouca diferença da interação quando as pessoas sabiam que era um post orgânico ou um post com marca identificado. Então vejam aí, acessar o perfil da marca tagueada, marcar um amigo no post ou buscar pela hashtag é uma diferença mínima. Portanto, o mito de que publi post gerava retração, a gente com dados aqui diz que não é isso, e com propriedade diz que o que gera retração é conteúdo mal feito. Quando o conteúdo ele é o publi post, como ficou conhecido, que é o que poderia estar num anúncio de revista, mas está numa página de Instagram, o influenciador segurando o produto, é isso que não está respeitando a narrativa daquele meio e que, obviamente, não vai atrair a atenção e engajamento dos seguidores. 72% deles discordam que a confiança no influenciador diminui quando ele vê que ele foi pago para divulgar um produto. Os mesmos 72% discordam que a credibilidade no produto cai quando sabe que ele pagou o influenciador. E a gente acredita que muito disso vem desse reconhecimento. Eu tirei o slide daqui para a gente poupar o tempo, mas tem 61% das pessoas já entendem que criador de conteúdo é uma profissão. Então, na medida que eles entendem isso, eles estão mais aptos a receber conteúdo pago. Vamos falar sobre a criação de conteúdo influencer-centric, que é uma questão importante, porque todo conteúdo em influencer marketing ele é um merchandising, né? Ele é a Ana Maria Braga que para lá o café da manhã e sai para falar sobre um produto que está anunciando, mas uma maneira que a gente vai inserir isso, a maneira que a gente vai conduzir o processo criativo é que vai distinguir se a gente fez conteúdo ou public post / uma interrupção.
E esse é um disclaimer muito importante, que nem todo influenciador digital é um creator. E isso, geralmente, aí acho que a gente viu um pouquinho da apresentação anterior, quando a gente faz uma campanha como gestor de marca, a gente tem controle do todo. A gente está num estúdio, a gente coordena o roteiro, a gente coordena a luz, tem edição, microfonagem. Então, é um ambiente que nos dá muito mais segurança sobre qual vai ser o final do processo. E isso é muito diferente quando a gente está falando com o influenciador criando na casa dele. E aqui o ponto é sobre entender que todas essas práticas que a gente tem para a construção da comunicação, conforme foi mostrado aqui anteriormente, são esses aprendizados que a gente tem que trazer também para construir comunicação com o influenciador, lembrando que muitas vezes ele é o cameraman, ele é o editor, ele é o estilista, ele é o roteirista, e se a gente não tratar com esse mesmo cuidado e carinho essa produção de conteúdo, a tendência é vir a proatividade gratuita, quando o cara não tem necessariamente o poder de criação. Aqui é um exemplo de uma influenciadora fitness que, sem ter um briefing muito claro, e aí eu digo que a culpa não é dela, a culpa é do processo, de quem conduziu esse processo, ela achou que para falar sobre um produto de limpeza, tomando um suco de açaí com o mesmo color code, seria uma boa. Não preciso dizer que isso deu, inclusive, CONAR, por infringir algumas regras. Ou um outro exemplo, em que está falando de azeite, mas está na beira da piscina com um copo de vinho branco, que não sabe se é o vinho branco, se é o azeite, totalmente descontextualizado. Então, são essas situações que a gente mostra que isso é o tal do public post, que às vezes é colocado de um jeito negativo, mas que a gente entende que isso é falha de processo, de entendimento de como usar o melhor dos criadores de conteúdo. E aqui eu vou entrar agora em falar um pouquinho do que a gente tem visto como movimentos mais recentes, não é futurologia aqui, mas é o que está acontecendo nesse nosso mercado, que a gente acredita ser importante para estar no radar das marcas e dos creators. O primeiro ponto é sobre os vídeos hoje serem verticais e rápidos. Isso é um legado que o TikTok deixou, que as pessoas, da mesma maneira que o Snapchat acostumou todos a verem conteúdo que some em 24 horas, e hoje o fenômeno aqui no Brasil não é o Snapchat, são os stories no Instagram, o TikTok também forçou as pessoas a verem o conteúdo na vertical e rápido, e vocês podem perceber isso, inclusive, hoje como linguagem de muitas marcas que vão para a TV usando esse formato. Então, o ponto aqui é que é menos sobre o TikTok e mais sobre o formato independente da plataforma, esse consumo vertical e rápido de conteúdo. Um outro ponto é esse caráter empreendedor que os creators estão tomando, de uma maneira que eles querem depender menos dessa fonte de receita, ser os publis, ser o formato das marcas, descobrirem eles. Isso não é uma situação saudável, porque o creator ele está refém de alguém procurá-lo, então eles estão buscando maneiras de ter uma atuação maior com as marcas, e aqui alguns exemplos internacionais, a Chiara Ferragni, que é a referência em influenciadora em nível mundial de moda, ela é italiana. Ela, no dia em que contou da sua associação com a Safilo para produzir sua primeira linha de óculos, ela fez com que as ações essa notícia fez com que as ações disparassem 14% em bolsa. Ela já tinha feito isso anteriormente com a Tod's, a marca de sapato, a Addison Rae, que é uma TikToker americana, fazendo o seu spin-off para ter uma série na Netflix. Aqui no Brasil, mais recentemente, a Anitta com o Nubank, em que ela entra num formato de ser shareholder, de ter ações da empresa, participar do conselho. O Alok Grupo Petrópolis foi um projeto que eu toquei pessoalmente, que a Spark conduziu, em que ele entrou pela primeira vez como um business partner, em que ele está pondo ao dispor do Grupo Petrópolis, trabalhando para mais de 3 marcas, o lado social, com o instituto dele, trazendo a plataforma de game, produzindo música, trazendo seus eventos proprietários. Então, é uma relação que vai muito além de ser um garoto propaganda, entrando no business e tendo participação nesses negócios gerados junto à empresa. E nesse caminho dos creators serem mais empreendedores e monetizarem sem as marcas, as plataformas sociais também têm criado novas maneiras. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram, em umas lives em que os creators eles vendem stickers, é uma maneira de você monetizar a audiência, monetizar o creator. No Twitter, hoje tem o perfil fechado, que você, pagando uma mensalidade, você recebe um conteúdo que não está aberto para todos os seguidores. O TikTok tem um formato hoje que a audiência consegue pedir vídeos para os creators e pagá-los por isso. Então, são diferentes maneiras que as próprias plataformas estão ajudando, e isso é importante a gente ter no radar.
outro ponto que eu acho que isso está crescendo cada vez mais no Brasil e é muito importante para as marcas é o poder da voz. A gente está caminhando aí para o novo modelo de comunicação, que são os podcasts, e hoje os podcasts filmados, então vocês fatalmente devem estar se deparando no Instagram, por exemplo, com recortes de entrevistas que nada mais foram do que filmadas e que estão girando nas plataformas de áudio, mas que também viram conteúdo para as plataformas sociais. Aqui à esquerda, o áudio teste que foi feito no Facebook com o Mark Zuckerberg, porque todas as plataformas tradicionais estão partindo para agregar voz como uma forma de conteúdo. O social commerce, ou seja, as redes sociais como impulsionadores de consumo, está aí à direita alguns exemplos, e o crescimento das pessoas que, ao scrollarem pelas plataformas sociais, acabaram comprando alguma coisa, e junto do social commerce vem a inteligência artificial ajudando a isso. Então, aí à esquerda, alguns exemplos de que você tira uma foto de um look e a própria plataforma social te direciona para marcas que vendem aquilo, ou à direita ali, uma consumidora testando com filtro a cor do batom direto nela para tomar essa decisão. E tudo isso de algo que mais recentemente tomou conta aqui do Brasil, de novo um efeito do que a gente vem vivendo nos últimos meses, que é o fenômeno do live shopping. Esse gráfico aí, em barra, ele mostra um comparativo do quanto o social commerce, o live shopping já representa na China versus Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos estão nesse patamar, imagina aqui no Brasil o tanto de oportunidade que a gente tem. E quando fala-se de live shopping, a gente chama aí do shoptainment, a era 4.0 do marketing de influência, porque você junta o entretenimento com o poder de venda, é uma estratégia full funnel, como a gente chama, que cumpre o funil como um todo, em que você consegue ao mesmo tempo gerar awareness, buscar a consideração e fazer a conversão. E o movimento que tem acontecido, que eu acredito que é o que vai mudar aqui no Brasil, é que as plataformas sociais que já têm a geração de tráfego, elas estão implementando modelos de live shopping. Então, hoje, não vai mais ter a live no Instagram, que a pessoa tem que sair de lá para ir para o e-commerce e concluir a compra. Ela conclui com um botão lá dentro do Instagram, um botão dentro do YouTube, um botão dentro do Facebook. A gente fez, em janeiro, uma live para o Mercado Livre, que foi um modelo beta, em que era exatamente isso e que foi um fenômeno de vendas. Teve um conceito criativo na live, que era num estádio de futebol, o Cafu foi chamado, e a cada bola que ele encaçapava dentro de uma caixa era o volume de desconto que naquele momento destravava para os produtos e estavam disponíveis para compra diretamente na página de Facebook do Mercado Livre, por onde era feito a live. Isso é um fenômeno aqui no Brasil também, como eu falei, isso vai se acelerar. Para quem tem varejo, esse é um outro movimento que não é só sobre live shopping, mas é sobre transformar as lojas, o ambiente físico, em um ambiente de produção de conteúdo. Muito se fala hoje sobre os pontos instagramáveis que as lojas têm, mas não é só sobre isso, é sobre você ter um estúdio, e aí à esquerda, por exemplo, é uma loja de cosméticos em Santa Mônica, na Califórnia, que enquanto o vendedor faz uma demonstração de produto ali ao vivo, ele está atingindo tanto quem está na loja, quanto quem está seguindo a marca, com potencial de compra, tanto no físico quanto no digital. Entrando aqui nos últimos slides, para eu ficar um pouquinho só fora do meu tempo, sobre produção de conteúdo em redes sociais, é um resgate da beleza real, as pessoas querem ver uma vida de verdade, sem filtros, então menos essa construção da vida caricata e irreal, por isso algumas tendências como as correntes de fazer o conteúdo com filtro e sem filtro, o TikTok mais humanizado, os órgãos regulamentando muito mais a publicidade. No Reino Unido, por exemplo, qualquer post que a influenciadora faça ligado à beleza, que teve alguma alteração, tal uso de filtro, tem que ser identificado. Então, todos esses movimentos que são reflexos das pessoas cada vez menos querendo ver o filtro que diminuiu o nariz, ou a influenciadora que trata muito suas fotos, mas não mostra a vida verdadeira para gerar essa conexão com os seguidores. A amplificação hoje paga, as redes sociais são algoritmos que trabalham a favor das plataformas sociais, e isso exige que a gente entenda que é um trabalho que ele vai usar sim o orgânico, né, o quanto aquele influenciador ele entrega dentro do que o algoritmo dá de oportunidade para ele, mas também com o impulsionamento da mídia paga. Aqui na Spark a gente desenvolveu uma ferramenta chamada Simbu, que permite impulsionar a mídia diretamente para os seguidores do influenciador, receber aquilo com bons olhos.
Por último, quero deixar aqui com vocês, a gente tem um canal de divulgação de notícias chamado Influenciando. Se vocês quiserem se inscrever, é grátis, é um grupo de Telegram, influenciando.news. Para quem quiser, a gente diariamente faz uma curadoria de conteúdos ligados ao marketing de influência e conteúdo e coloca lá. Então, eu termino por aqui e a Fábia vai entrar agora. Só queria fazer um ponto antes de jogar para ela, que dentro de todo esse trabalho que a gente falou aqui de construção de narrativas para as marcas em associação com influenciadores, e muito do que foi falado também na apresentação anterior, a gente via que tinha uma dificuldade de gerar base para três coisas. Primeiro, a rapidez de pesquisa, porque muitas vezes a gente está com uma curadoria de influenciadores em que os gestores de marcas precisam saber do dia para a noite se ele consegue usar aquele influenciador para amplificar um plano. Não tem a verba que a gente teria para definir um garoto propaganda dentro desse tempo. E, às vezes, e o principal, é muito difícil você formar a base de respondentes, conhecedores, quando a gente está falando de perfis de digital creators, que às vezes tem 1 milhão de seguidores, 500. Então, para que os gestores de marca pudessem ter a mesma garantia que a gente viu aqui que foi tida ao usar o Rodrigo Wilber, prévia associação com uma marca, a gente procurou a Qualibest, juntos quebramos uma cabeça para criar um produto para o mercado que levasse em conta essas dores que a gente está colocando aqui, de quando for trabalhar com esses tiros curtos de nativos digitais ou mesmo personalidades no digital, como ter uma solução para apoiar os decisores de maneira rápida, não tão custosa e eficaz. Então, vou passar para a Fábia, a gente tem muito orgulho aí desse produto e acredito que tem muita aplicação para as marcas. Obrigado, Rafael. Vou passar direto a bola para a Fábia. Quem tiver perguntas, eu já vi algumas perguntas para o Eduardo e para o Rafael, coloca lá no Q&A, que depois, ao final, a gente tenta passar para eles, tá ok? Pode pegar, Fábia. Obrigado. Segue aí. Fábia, está no mudo, por favor. Você precisa tirar do mudo. Opa. Agora sim. Quero agradecer, então, Marcos, né? Mais uma vez estamos aqui. A gente criou, o Qualibest tem uma escuta muito ativa dos seus clientes, das demandas que eles têm, das dúvidas que eles têm, e com essa pesquisa que a gente fez junto com a Spark, toda essa foi uma construção de um produto a ponto da gente conseguir atender, né, essa demanda latente de ouvir o consumidor, numa situação onde eu já tenho um rol de pessoas definidas que poderiam representar a minha marca. Bom, qual é o princípio do produto, né? Qual é o princípio que a gente traz aqui desse produto? Que quando a gente vai escolher, né, quando uma empresa vai escolher um influenciador para sua marca, ele tem que, né, pensar tanto que se ela está alinhada com os valores da empresa, quanto ela está adequada à marca, quanto a relação aos objetivos e às mensagens da campanha. Então, será que para aquilo ela vai trazer, ela traz para a marca, mas para aquilo objetivamente se ela vai trazer? Você tem uma boa entrada, né, entre os consumidores da marca, e isso também é uma personalidade respeitada e convincente para os assuntos que ela trata. Então, até a gente agora fazendo esse link com a escolha do Rodrigo Hilbert pela Mondial, a gente vê que, de fato, foram passados por todos esses caminhos até a gente ter certeza de que ele poderia, de fato, ser uma personalidade interessante para a marca, né? Bom, a gente sabe que também existem ferramentas hoje que conseguem trazer um pouco mais essa informação, né, sobre quais são os influenciadores mais adequados. Do nosso lado, a gente traz um outro lado, que é a escuta do consumidor, né? E com isso, então, a Spark e o Qualibest se uniram e falaram: como é que a gente faz, então, uma ferramenta de escuta desse consumidor que seja feita de forma bastante rápida e também com custo baixo, né? É um estudo muito rapidinho que a gente faz, às vezes em menos de 6 dias a gente já tem um resultado, e isso é possível porque o Qualibest
é pioneiro, né, em pesquisa online, então a gente já tem muita expertise de como fazer pesquisa online, e também porque a gente conta hoje com 250 mil pessoas cadastradas no nosso painel. Então, a gente consegue segmentar facilmente os consumidores, foco de uma marca, para conseguir ter uma resposta sobre a opinião deles em relação a qualquer assunto. Bom, é um estudo quantitativo, então, e ele é basicamente uma validação dos influenciadores que já ou celebridades que já foram definidas, né? Ele não vai descobrir quem são, ele vai descobrir se esses que estão sendo cotados, eles têm características suficientes para advogar pela marca. A gente mede, então, o grau de conhecimento de celebridades influencers, a gente mede quanto que as pessoas gostam dessas celebridades que são conhecidas, né? Quais as características pessoais são percebidas, porque a gente viu, e de novo trazendo a apresentação da Mondio, a gente percebe que tem questões que a marca entrega e que é muito importante que essa pessoa represente de fato essas características da marca e características, às vezes, pessoais, não necessariamente da fala, nem de nada disso, mas também se essas características também, se ele tem características que fazem com que ele seja associado ao ponto-chave de uma marca, de um produto ou de uma campanha. Então, a gente tem recebido muitas demandas para esse estudo ultimamente, e a gente vê que cada vez mais a gente traz um aprendizado de que muitas vezes essa pessoa ela pode combinar com a marca, mas pode não combinar com aquele produto em si. Ele pode combinar com a marca, com o produto, mas não para aquilo que a campanha quer transmitir naquele momento. Então, esse estudo ele tem essa característica de passar por esses pontos e a gente vê quem vai se aproximar mais dessas características. Para trazer um dado mais palpável de como é que a gente faz esse produto, como é que a gente entrega o resultado desse produto, nós fizemos alguns testes, alguns exercícios, esse foi um dos exercícios que a gente fez, é um estudo do próprio Qualibest, né, que a gente foi falar, então, um pouco desse universo PETs, né? Então, foi um estudo quantitativo online, em 5 dias a gente fez essa coleta de campo, né? O estudo foi de abrangência nacional e nós fizemos aqui quase 600 entrevistas, né? Com homens e mulheres de todas as classes sociais e que tinham algum interesse com o tema PETs. As personalidades que a gente investigou nesse estudo foram essas, né? Nós investigamos 10 personalidades. Para contar um pouquinho desse exercício que a gente tem feito, a gente chegou já no número ótimo. Hoje o nosso produto já recomenda que sejam medidas 8 e não 10 personalidades. Então, a gente foi aprendendo para construir um estudo que chegue mais fácil para o consumidor e que, de fato, traga resultados mais palpáveis e mais confiáveis, né? Bom, a primeira pergunta é sempre quanto que ele conhece esses consumidores, esses influenciadores, e aqui, então, a gente vê o resultado, é um conhecimento, não é um conhecimento de sim ou não, é uma escala de conhecimento, desde eu conheço e sigo nas redes sociais até nunca ouvi falar, ou conheço, mas não saberia dizer nada sobre ela. Aqui a gente já tem alguns dados interessantes que eu vou puxar para vocês verem lá na frente. O Alexandre Rossi é uma personalidade que não é muito conhecida, mas já dando spoiler do que vem lá na frente, a gente vê que quando fala de mundo pets, para quem conhece, ele traz muita força na sua fala. Então, é uma personalidade com um AOLs não tão bom, mas ele tem muita força para falar. Muita propriedade para falar, muito respeito quando se vai falar de mundo pets. Para quem conhece, né, e aí a gente considera quem conhece sabe pelo menos falar alguma coisa sobre eles, né, para todo mundo que diz que não conhece ou conhece e não consegue falar, a gente descarta, não é uma personalidade que ele vai avaliar. Também a gente vê os dados bem interessantes aqui, de novo, a Tata Werneck, muito conhecida, muito querida, assim como a Paula de Oliveira,
E a gente vê, de novo, o Alexandre Rossi com baixíssima rejeição, né? É uma personalidade, como, de novo, só conhecida por metade, mas também muito querida entre quem conhece. Aqui é uma lista que a gente traz já, o Qualibest tem uma lista construída com mais de 20 atributos de características pessoais. A gente sempre, dentro do nosso produto, a gente coloca um limite para que o cliente use essa lista, mas também possa trazer outros atributos que ele queira medir. A gente faz isso porque está sendo criado um banco de métricas para que futuramente a gente consiga entregar esses resultados comparados com um banco de métricas, né? Que traz um corpo muito interessante para a pesquisa e traz uma comparação com dados históricos, então é muito legal. Por hora a gente não tem, acho que, considerando o sucesso desse produto, acho que até a metade do ano que vem a gente já vai estar com esse banco de métricas construído. Por hora a gente faz alguns cortes a partir dos resultados, então, aqui a gente vê, então, Tata Werneck, por exemplo, muito associada com divertida e tem carisma. A gente vê a Fernanda Gentil muito bem associada, com tem carisma, se comunica bem, simpático. E outra coisa que a gente faz, a gente também pode avaliar alguns atributos negativos. Então, essa pessoa é chata, cansativa, e a gente vê que apenas a Kéfera vai aparecer aqui com um percentual um pouquinho maior de associação. De forma geral, essas personalidades, elas são pouco associadas com atributos pessoais negativos. Trazendo aqui os dados, que é onde a gente traz as características de marca, de campanha ou de produto, mas também algumas características que fogem um pouquinho do pessoal, mas já traz uma característica de comunicação ou de relação desses influenciadores na sua interação digital. Então, a gente mede, por exemplo, se comunica bem com qualquer pessoa, uma personalidade de nicho, ou ela é uma personalidade mais geral. E aí a gente traz também atributos mais relacionados ao assunto, como, por exemplo, preocupação com a sustentabilidade do planeta, provoca as pessoas a se mobilizarem, se posicionarem, passa credibilidade na fala dos pets, e aí, quando a gente vai para esses atributos, a gente vê que, apesar de alguns influenciadores terem características pessoais mais fortes, quando a gente vai falar diretamente de mundo pet, sustentabilidade, alguns se destacam. E aí, a Luísa Mel e o Alexandre Rossi, eles ganham bastante corpo. É muito interessante a gente ver, porque, no final, a análise das indicações que a gente faz, elas vão considerar várias coisas. Elas vão considerar conhecimento, elas vão considerar essas características pessoais que são muito importantes, mas também ela vai considerar essa relação que essas personalidades têm com o assunto, com o produto ou com a marca. Então, a gente colocando tudo isso na balança é que a gente vai decidir quais são as indicações que a gente faz, né? E aí, é claro, as empresas vão entrar com as suas outras questões de investimento, de coisa, para ver que, de fato, qual é o influenciador que mais indicado a seguir como embaixador da marca, ou os, né? Muitas vezes não são apenas um. E é isso, é só um breve contar para vocês como a pesquisa e como a escuta dos consumidores pode ajudar, então, numa decisão como a decisão de um embaixador com uma marca, tá? Muito obrigada. Obrigado, Fábia. Obrigado, Edu. Vou pedir para o Eduardo abrir o microfone, porque agora a gente vai abrir para perguntas. Na verdade, já tem algumas perguntas que chegaram aqui no Q&A. Quem tiver mais alguma pergunta pode passar por aqui. Tá? O Coca pediu desculpas, mas ele teve que sair porque ele tinha um compromisso. Se tiver alguma pergunta que for específica para ele, vocês, por favor, podem deixar aqui no Q&A, coloca o e-mail, depois ele se comprometeu a tentar responder, tá bom? Eduardo, né, enquanto a Fábia descansa um pouquinho, toma um gole d'água, primeira pergunta para você. Que, aliás, eu fiquei curioso também. Por que o inteligente? A divisão da palavra, né?
Inclusive, quando o Rodrigo, né? Quando a campanha como um todo, o Rodrigo, que foram os filmes que eu mostrei, ele sempre faz uma quebra, né? Inteligente. Aí é uma brincadeira mesmo de comunicação que a gente vem nutrindo ao longo do tempo, né? A escolha inteligente, como eu mencionei na minha fala ali no início, ela entrega exatamente o território central do Smart Choice, né? Escolha inteligente, que tem muito a ver com custo-benefício, um produto com uma qualidade bem bacana, com preço super competitivo. Mas essa brincadeira do inteligente é separar exatamente a parte humana da palavra, que é urgente, né? Então, gradativamente, a ideia é que a gente consiga compor razão e emoção. Inteligente no processo mais racional de compra, mas uma orientação humana na narrativa, gente, orientada para as pessoas, e é daí que vem toda essa brincadeira e que, obviamente, vai ser construída ao longo do tempo. Seria ótimo se fosse um botão que a gente apertasse e todo mundo entendesse logo de cara, né? E tem uma outra característica interessante na narrativa junto ao trade, tá? Que aí não chega no consumidor final, que é exatamente a abrangência com a qual a Mondial consegue trabalhar. Eu mesmo, quando cheguei na Mondial, muito se falava que a Mondial conseguia permear quase todas as classes sociais, né? E aí brincavam lá dentro que não é uma marca de classe A, B, C ou D, mas é uma marca de classe G, G de gente. Isso é uma fala desde o fundador. E é incrível como você começa a reparar que de fato isso existe. São produtos diferentes, são famílias diferentes. Então, numa família que tem uma air fryer, ela é diferente de uma família que, por exemplo, tem uma sanduicheira da Mondial. A gente consegue mapear isso muito claramente. Só que no final do dia a gente permeia realmente muita gente. É daí que vem a brincadeira inteligente, razão e emoção. Legal. E só lembrando que na tua apresentação, no início, você falava do diagnóstico do que era a marca há 3, 4 anos atrás, tinha muita questão do funcional, do técnico, do custo-benefício, mas faltava a questão da emoção do lado do sentimento, né? Legal. Valeu. Fábia, pergunta para você, né? Como foi feita a escolha dessas celebridades, né, para o estudo, para o teste que vocês fizeram, especificamente? A gente consultou algumas pessoas que trabalhavam com esse universo pets, foram 2 empresas, né? A gente falou, olha, se vocês tivessem que testar, quem vocês testariam? A gente teve que fazer um exercício, né? A gente sabe que em pesquisa a gente pode partir tanto de uma decisão que vem do cliente, como do estudo qualitativo, por exemplo. A gente podia ter feito um estudo qualitativo para levantar essas personalidades. Aqui não, a gente conversou com a Spark, a gente conversou com 2 clientes nossos que atuam nesse universo PEX, e com eles é que a gente gerou essa lista. A gente ainda está trabalhando no corte que a gente vai fazer para dizer, olha, a gente consegue medir hoje, dentro da nossa pesquisa e dentro desse modelo de produto, um influenciador que tem até X seguidores, né, por exemplo, não personalidades em si, mas isso é um trabalho que a gente ainda está fazendo junto com essa construção de bancos de métricas, tá? Então, essa decisão não veio, foi uma consulta mesmo, tá? Legal, muito obrigado. Eduardo, lá no começo, quando você mostra um slide que descreve a personalidade da marca Mondial, a persona, tem mulher, e vocês escolheram o Rodrigo, né? Como embaixador, como celebridade. E aí, como essas coisas se conversam? Um pouquinho naquela estrutura de storytelling ali, né? Isso foi uma discussão, à medida que o Rodrigo... Quando a gente foi testar o Rodrigo, a gente testou dentro de uma linha de comunicação, né? Não o Rodrigo avulso, digamos assim. Ele já estava embarcado numa narrativa e que foi pensada antes do processo de pesquisa. Inclusive, parabéns a Fábio aí, porque é bem bacana esse modelo do Qualibest também. É uma história de amor entre o Rodrigo e a Mondial, ou seja, a Mondial é a persona feminina, o Rodrigo é a persona masculina, e juntos eles se relacionam no processo de comunicação. E aí a gente vai conseguindo contar a história da persona Mondial por meio do Rodrigo, né? A gente não perguntou nada para a esposa do Rodrigo antes, mas ele topou, então é com essa conversa que a gente vai. A Fernanda não participou desse briefing, mas aparentemente ela tem aceitado bem ao longo desses últimos anos. Mas brincadeiras à parte, Marcos, essa é a estrutura. É um storytelling onde o Rodrigo ele fomenta o relacionamento emocional dele e também funcional. Vocês viram ele explicando a Airfry, como é que ela funciona e tal. Então, essa é a narrativa. Ele não representa a marca, ele se relaciona
com a marca, uma grande história de carinho e amor pela marca Mondial. Beleza. Tem uma pergunta agora que eu acho que cabe para vocês dois. Eu vou passar primeiro a palavra para a Fábia, depois você pode responder também, Edu. Qual é a melhor forma de mensurar o impacto de ações com influenciadores ou celebridades no brand equity? Né? Primeiro você, Fábia, depois eu volto a palavra para o Edu. A gente faz algumas medidas, sim, hoje, né? Existem estudos quantitativos, trackings quantitativos que a gente vai conseguindo medir isso, né? A gente sabe que essa curva, e o Eduardo deve falar melhor do que eu sobre isso, né, Eduardo? Ela não é uma curva fácil de mexer, né? E então, a gente vai avaliando, a cada investimento de mídia que o cliente traz, a cada dado que ele traz, do que ele vai fazer nas campanhas dele, a gente vai conseguindo pensar em estratégias de medir isso frente ao consumidor, tá? O papel do Qualibest é sempre medir isso em frente ao consumidor, essa escuta. E então aí varia muito, né? A gente tem alguns casos dentro da casa já dessas medidas, mas nenhum é igual ao outro. Mas a principal indicação que a gente faz é sempre fazer um monitoramento periódico, constante, e aí a gente vai equilibrando com que periodicidade isso deve ser feito. Tá? Beleza. Edu, você quer complementar? Até porque você mostrou, né, alguns slides de medida, você escondeu ali as marcas, os atributos, mas você mostrou um antes e o depois, né? Exatamente. Acho que um ponto importante que a Fábia tocou é que o ponteiro não mexe tão rápido, né? O desafio maior da gente que está aqui como executivo é conseguir controlar a ansiedade do sócio, né? Porque o sócio sempre acha que você vai apertar um botão e vai tudo acontecer. Mas não, é exatamente isso. É uma dinâmica que vai acontecendo. A maneira é bem isso que a Fábia colocou, é fazendo tracks, fazendo correlações entre comunicação, percepção de marca, para ver o quanto que as coisas se conversam, para tentar construir uma relação de causa e efeito. Na comunicação não é tão simples, quem é do marketing sabe disso, né? A gente sempre está tentando encontrar uma maneira mais exata mais tangível de mensurar o intangível. Esse é o grande desafio. Uhum. Agora, só corroborando o que a Fábia disse, sim, no tracking de 2020 para 2019, a gente teve um avanço menor do que foi de 21 para 20. Por quê? Porque essa curva, de repente, ela acende, né? A mudança do ponteiro demora um pouco mais, mas depois que ela começa, ela acende. E é o que a gente percebeu nesses últimos 18 meses, digamos assim. Legal, obrigado. A gente não consegue fazer todas as perguntas, né, por uma questão de tempo, a gente avançou um pouquinho no horário, mas tem uma última pergunta para você, Edu, juro que não é combinado, eu não sei quem foi que fez a pergunta, mas a pergunta é quem que assessorou a Mondial, né, no processo de branding e quem é a agência. Não sei quem fez a pergunta, mas... Mas é uma verdade. Foi a Top Brands que nos assessorou nesse processo de brand estratégico lá atrás, aquelas 3 ou 4 definições que eu trouxe, porque tinha relação com a comunicação, veio desse projeto. E a agência que mais nos assessora nesse processo de comunicação com o Rodrigo é a Repense. A Repense é que está conosco nessa jornada. Legal. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fábia. Queria agradecer a todos os participantes, a audiência, a todos que estiveram conosco. Muito gostoso organizar o evento. Queria agradecer o Qualibest, que foi parceiro na realização do evento, o Hugo, que está aí atrás, coordenando todo o processo, batalhando para a coisa funcionar na parte técnica, e deixar de antemão todos convidados para o ano que vem. Ano que vem, certamente, nós faremos, mais ou menos nessa época, todo mundo que participou esse ano vai receber um e-mail, um convite para se inscrever novamente, tá bom? Muito obrigado, então, pela participação de todos, Eduardo, Fábia, né, o Coca que já saiu, vou deixar aqui também gravado o agradecimento a ele pela participação, tá bom? Um abraço a todos e uma boa noite e até o ano que vem, então. Obrigado, abraço. Boa noite. Tchau, tchau.